sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Ivan Bonilha e Durval Amaral, dos auditores Jaime Lechinsky, Sérgio Valadares, Ives Linhares e Cláudio Augusto Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público, Michael Richard Reiner, declara aberta a sessão ordinária número 22 deste Pleno. Ausente o conselheiro Caio Márcio por motivo justificado, ficando convocado o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum. Fica convocado o auditor Ives Linhares para a composição do quórum, conforme portaria 355/14. Ausente o auditor Tiago Barbosa, em razão de férias. Presença ainda do Procurador de Estado, Dr. Moisés. Coloco a ata da sessão ordinária de número 21, de 26, próximo passado, para discussão e homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Auditor Ives Linhares. Senhor presidente, apenas para solicitar a inclusão em pauta do processo de membro desse tribunal, número 500-350-14. Muito obrigado. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu queria comunicar a devolução do processo 367790/13, conselheiro Fernando Guimarães. Obrigado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar a devolução dos autos do processo 210.46209 ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Auditor Jaime Lechinsky. Senhor presidente, para anunciar a devolução do protocolado 29290414, o conselheiro Nestor Batista, e 69732/12 ao conselheiro Ivan Bonilha. Obrigado. Conselheiro Durval Amaral. Solicitar a inclusão em mesa dos seguintes processos, senhor presidente. O 564378/14 trata de férias de membro do tribunal. 390060/14, certidão liberatória do município de Santa Helena. 591042/14, certidão liberatória do município de Assis Chateaubriand. 584379/14, certidão liberatória do município de Indianópolis. E também a devolução dos processos 748768/11 ao conselheiro Nestor Batista e 817178/12 ao conselheiro Ivan Bonilha. Solicito a inclusão em pauta dos processos 327090/14 e 505319/14. Continua a palavra. Tenho dois comunicados a fazer antes do relato dos meus processos. Um trata-se de ofício da Diretoria de Contas Municipais, que estabelece novo regramento para apreciação das certidões. Desta forma, os municípios que entregarem o SIM-AM nos meses 6, 7 e 8 de 2013, entre 1º de julho a 4 de agosto, poderão obter certidão liberatória com validade até 4 de agosto. Os municípios que a partir de 1º de agosto entregarem também os meses 9, 10 e 11, poderão obter certidão liberatória com validade até 5 de setembro. Está em apreciação. Aprovado. A Diretoria de Análise de Transferência trouxe ao conhecimento desta presidência a existência de 450 processos cadastrados no CIT, que após criteriosa análise verificou poderem ser encerrados, por possuírem as seguintes características: pequeno valor de convênio e repasse inferiores a 8.000,
convênio firmado por meio de concedentes municipais, os quais se encontram encerrados, cuja análise das obrigações formais e legais ensejaria dispêndios superiores às obrigações financeiras. Após fundamentada a explicação embasada nos princípios da economicidade, da isonomia e celeridade processual, a fim de evitar dilações indevidas no julgamento da lide e custo superior aos resultados pretendidos, a data recomendou que os processos arrolados no protocolo 58.027214 sejam encerrados. Todos os relatores desses processos são conselheiros, já foram devidamente comunicados, está sob apreciação. Aprovado. Processo que pedia inclusão em mesa, 32.70.90.14, é um registro de preço na modalidade de pregão presencial, é compra de mini desktop e 30 notebooks. Está sob apreciação. Aprovado. O 50.53.19 é um aditivo de contrato firmado com o CIEE, validade de 12 meses, uma variação de 6,28 percentual. Está sob apreciação. Aprovado. Solicito a retirada de pauta dos processos 50.78.10.12, 62.94.64.12, 77.27.00.12, 84.26.60.12, 58.79.78.13 e 22.33.10.12, da pauta do conselheiro Fábio Camargo. Estão retirados de pauta. Para relato de sua pauta, passa a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu relato a pauta, tenho recurso de revisão 281.449.14, município de Nova Esperança. Pleno opinou pela aprovação das contas com ressalva e a recorrente pretende a revisão dos acordos no que tange à ressalva, realização de despesas sem licitação, alegando que os mesmos documentos não foram apreciados e as provas não foram, portanto, apreciadas e afastariam a ressalva relativa à aquisição de combustíveis. A DCM e Ministério Público são pelo conhecimento e provimento do recurso e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, votação, aprovado. 266.644.14, trata-se de prestação do exercício de 2013 da Secretaria de Estado da Comunicação Social. A DCE, através de instrução, opinou pela regularidade das contas. Ministério Público também pela regularidade. E esta é a proposta do relator. Está em discussão. Votação aprovada. O 380.943.14, Fundo Judiciário, prestação de contas, exercício de 2013, responsabilidade do desembargador Guilherme Luiz Gomes. A Diretoria de Contas Estaduais opinou pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, votação aprovada. Agradeço a Vossa Excelência, ao doutor plenário, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, passo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desse Tribunal Pleno, antes de
relatar o processo da pauta, eu solicito a retirada do protocolo 210.462.09, município de Maria Helena, em função de problemas de distribuição que precisam ser ajustados. Está retirado de pauta. Tem a prestação de contas anual da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, COPEL, exercício de 2013, protocolo 380.315, diretoria de contas estaduais e Ministério Público manifesto pela regularidade das contas, e essa também é a proposta de voto superior. Está em discussão. Votação. Aprovado. Os demais processos da minha pauta ou encontros em vistas ou os demais solicito adiamento. Eu agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de pleno, primeiro processo da pauta da Corregedoria, uma comunicação de arquivamento, protocolo é o 577658/14, município de Palmeira, interessada emissora e gerenciadora de cartões Brasil Limitado, despacho 1019/14. Da pauta da Corregedoria propriamente dita, das representações, tenho uma representação da Lei de Licitações, encaminhada por Itaú Unibanco S.A., em virtude de suposta irregularidade na contratação direta da Caixa Econômica Federal pelo município de Quedas do Iguaçu, a fim de prestar serviço de pagamento da folha de servidores municipais. Narra o representante que mantinha contrato com o referido município para pagamento de seus servidores com vigência até 10 de fevereiro de 2013. Não obstante, informa que, mediante dispensa de licitação, a municipalidade firmou o contrato com a Caixa Econômica Federal, publicado em agosto de 2011, por meio do qual o ente público se comprometeu a atribuir a esta instituição a prestação do aludido serviço em caráter de exclusividade a partir da instalação de sua agência no local. Nesse sentido, sustenta que a contratação direta afastaria a possibilidade de competição e a obtenção de proposta mais vantajosa para a administração e para os próprios servidores municipais. Na sua defesa, o prefeito sustentou que a escolha da Caixa está em conformidade com os artigos 164, parágrafo 3º da Constituição e o 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinam o depósito das disponibilidades de caixa do município em bancos oficiais. Nesse sentido, informou que todos os serviços bancários financeiros da municipalidade foram centralizados naquela instituição financeira. Ainda que a dispensa de licitação para a contratação da Caixa foi fundamentada no 24, inciso 8º da Lei de Licitações, não sendo arbitrária ou abusiva. Por fim, alegou que a implantação da Caixa Econômica no município foi de grande importância para a população, que passou a ter acesso fácil aos programas e produtos oferecidos pela instituição financeira. A DCM opinou pela procedência da representação, com aplicação da multa do 87.4D da nossa lei complementar, ao senhor Edson Jusemar Hoffmann Prado, pela realização de contratos em licitação com a Caixa Econômica Federal. Também sugere seja fixado prazo para que o prefeito promova a anulação do contrato celebrado e proceda à abertura de licitação para o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores municipais. Ademais, opina pela expedição de recomendação ao município para que se abstenha de assinar contratos com cláusulas penais que possam colocar em risco o patrimônio público. Isso porque o ente político, ajustou no contrato com a CEF cláusula penal estabelecendo multa de R$1 milhão no caso de descumprimento de qualquer obrigação por parte do município. Sua denúncia ou a sua rescisão imotivada ou motivada em razões diversas das indicadas no contrato. O Ministério Público manifesta-se pela procedência da representação com a adoção das medidas sugeridas pela unidade técnica. A representação, senhor presidente e demais integrantes dessa sessão, é improcedente. Inicialmente, cabe destacar que a questão acerca da movimentação de recursos públicos em instituições financeiras encontra-se consolidada nesta Corte, no Acórdão 122/2009 do Tribunal Pleno, proferido em sede de consulta, com força normativa, portanto, e nos termos do julgado,
No caso da folha de pagamentos, pode o ente público realizar licitação para a oferta de sua exploração econômico-financeira ao mercado, observada a legislação do Banco Central do Brasil. Isso porque o depósito bancário referente à remuneração dos servidores não constitui disponibilidade de caixa, de modo que não se submete ao contido no parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição. Veja-se que o acórdão permite a contratação de instituição financeira por meio de processo licitatório para a gestão da folha de pagamento, mas não obriga sua realização. Assim, apenas a análise do caso concreto evidenciará a regularidade ou não do contrato firmado com o respectivo banco para a prestação de serviços de pagamento da folha dos servidores. Na hipótese em tela, verifica-se de fato que a instalação de uma agência da Caixa no município de Quedas do Iguaçu gerou benefícios à população local diante dos diversos programas sociais conduzidos pelo referido banco. Segundo aduziu o gestor municipal, a Caixa é uma empresa pública destinada primordialmente à execução de políticas públicas do governo federal, operando no setor habitacional, administrando o FGTS e diversos programas sociais, além de outras finalidades. Também tendo em vista a existência de um banco oficial na municipalidade, obriga a manutenção das disponibilidades de caixa nesta instituição financeira, nos termos do 164, parágrafo 3º da Constituição e do supracitado Acórdão 122 de 2009. Considera-se que a concentração de todos os serviços bancários e financeiros do ente público no banco oficial, inclusive de pagamento da folha dos servidores, atende ao princípio de eficiência disciplinado no 37 da Constituição. Além disso, entendo regular a contratação da Caixa por meio de dispensa de licitação, fundamentada no 24.8 da Lei de Licitações. Nesse sentido, já decidiu o TRF da 4ª Região, destacando que não é legítima a contratação com dispensa de licitação da Caixa Econômica para a prestação de serviços pertinentes ao seu objeto, não é ilegítima, perdão, a contratação com dispensa de licitação da Caixa Econômica Federal para a prestação de serviços atinentes ao seu objeto de atuação. A ementa do acordo eu trago no corpo do meu voto, inclusive o juiz, um juiz que serviu no TRE do Paraná, relator desembargador Fernando Quadros da Silva, por sinal ex-procurador do Estado do Paraná. Outro sim, verifica-se que o município de Quedas do Iguaçu observou as formalidades legais previstas no artigo 26 da Lei de Licitações no procedimento de dispensa de licitação, exceto quanto ao preço ajustado, cuja justificativa não foi claramente demonstrada nos autos, com a apresentação de justificativa para dispensa, edição de lei municipal, que foi no caso aqui a 787/2011, autorizando a celebração do convênio com a instituição financeira, parecer jurídico e autorização do prefeito, todas peças que estão juntadas ao processo. Diante do exposto, entendo regular a contratação da Caixa Econômica pelo município para a gestão da folha de pagamento dos servidores, ativos, inativos, pensionistas, estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o município, de modo que voto pela improcedência da representação. Por derradeiro, considerando que o contrato celebrado entre o município e a Caixa previu multa exorbitante de R$1 milhão nas hipóteses de descumprimento de qualquer obrigação pela municipalidade, sua denúncia ou rescisão motivada por razões diversas daquelas previstas no ajuste contratual, entendo prudente, assim, expedir uma recomendação ao município para que se abstenha de firmar contratos com previsão de multas que possam comprometer excessivamente o patrimônio municipal em caso de descumprimento, nos termos em que sugeriu a unidade técnica e o órgão ministerial. É o relatório e voto. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, da pauta ordinária, o protocolo é o 476480/12, é um recurso de revista
interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em face do acórdão de parecer prévio número 97/12 da segunda Câmara, mantido integralmente pelo acórdão subsequente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, auditoria, Eu gostaria de solicitar vista desse processo. vista concedida. Senhor presidente, era o que tinha para essa breve pauta. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, isso é minha pauta. Pelo processo 56.437.8/14, incluído em mesa, trata-se de requerimento de férias de 30 dias do auditor desse Tribunal de Contas, Tiago Cordeiro, referente ao exercício financeiro de 2013, a serem usufruídas no período de 2 de julho de 14 a 31 de julho de 2014. As instruções do parecer ministerial são favoráveis ao pleito, considerando que o interessado atendeu aos requisitos legais para a concessão pretendida, e nesse sentido também ao voto do relator pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Votação. Aprovado. Ainda processo incluído em mesa, número 39.0060/14, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Santa Helena. A única pendência apontada na instrução é decorrente do descumprimento da agenda de obrigações, consistentes na falta de entrega do módulo de acompanhamento mensal do SIM nos meses 1, 2, 3 e 4 de 2013. Acatando o opinativo ministerial, oportunizou-se o contraditório ao município, tendo esclarecido que os referidos atrasos tiveram por base a troca do sistema operacional do município, a gerar problemas que estão sendo solucionados. Requeriu a aplicação do entendimento lavrado no acordo número 3.324/14, que condicionou o deferimento da liberatória à celebração de compromisso de conduta perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando há pendência junto ao SIM-AM. Diante disso, pontuou os prazos em que estaria procedendo a alimentação do SIM-AM, requerendo a expedição da liberatória. Em face disso, a DCM apregoou a razoabilidade da proposta, entendendo-a tecnicamente admissível e, ao que parece, passível de ser aceita. O órgão ministerial opinou pelo indeferimento, mas ressalvou a possibilidade do expediente seguir o entendimento já delineado por essa Corte nos acórdãos 3.875/14 da primeira Câmara e 3.324/14 do Tribunal Pleno, deferindo-se o pleito, desde que o pedido seja analisado pelo órgão colegiado pleno dessa Corte. Consoante consignado pelo interessado, pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, há precedentes nesta Corte que, diante da existência de pendência junto ao SIM-AM, permite-se a concessão da certidão liberatória, em havendo por parte da municipalidade compromisso de regularização da situação excepcional, a teor dos acordos 3.875/14 da primeira Câmara e 3.324/14 do Tribunal Pleno. Assim, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Santa Helena com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 56.40.76/14, também incluído em mesa, encerra os presentes autos pedidos de certidão liberatória formulado pelo município de Assis Chateaubriand. Na instrução dos autos, verifica-se que apenas 2 expedientes obstariam o deferimento da certidão no entendimento da Diretoria de Execuções e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os quais concluíram pelo indeferimento do pedido. Contudo, em relação a tais processos, há que se proceder a uma investigação mais minuciosa em relação ao seu efetivo descumprimento, mediante um breve histórico dos processos indicados. Relativamente ao acordo de parecer prévio 356/13, veiculado nos autos número 16.3871/10, cumpre explicitar que há despacho emitido pelo seu relator, determinando a intimação do município para a apresentação de esclarecimentos evidenciando o cumprimento do item 2 do referido arresto. Compulsando o referido feito, infere-se que não há nos autos certidão de decurso de prazo, o que permite concluir que não se verificaria ainda o estrito descumprimento de decisão dessa Casa ao obstar a certidão liberatória. No concernente ao acórdão número 5465/13,
lavrado nos autos número 434860/11, abstrai-se do mesmo que houve determinação ao município que remetesse os processos de admissão com a anotação de julgamento pelo registro a esse tribunal para atualização de sua base de dados. Há que se ter em mente que a simplicidade da determinação não reflete a mesma singeleza para o seu cumprimento, haja vista que, compulsando o feito original do relatório de inspeção, autos número 434860/11, percebe-se que as admissões que se ressentem da ausência do registro compreendem um período de 1988 a 2009. Diante de um lapso temporal tão grande, é razoável supor a dificuldade no cumprimento da decisão dessa Corte, haja vista que é muito provável que muitos desses documentos não possam ser concretamente encontrados. De start, tendo em vista dos prejuízos para a municipalidade que poderiam advir com o indeferimento da certidão liberatória, não convém negá-la, notadamente quando se tem em vista que, 1. A municipalidade tem evitado esforços para o cumprimento da decisão. 2. Que as admissões remontam a um grande período de tempo. 3. Que o envio das mesmas se prestaria apenas para a atualização da base de dados desse tribunal, a que, excepcionalmente, conceder a certidão requerida. De todo o exposto, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Assis Chateaubriand, com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Ainda processo incluído em mesa 58.43.79/14. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Indianópolis. Da instrução dos autos, verifica-se que apenas um expediente obstaria o deferimento da certidão no entendimento da Diretoria de Execuções e Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os quais concluíram pelo indeferimento do pedido. Trata-se do Acórdão 2582 de 2010, segundo a Câmara, que, ao analisar o convênio celebrado entre o município e a Fundação Médica de Assistência de Indianópolis, no montante de R$ 45.575,16, glosou o pagamento de despesas anteriores à celebração do convênio, no valor de R$ 12.433,73, determinando-se para o saneamento de tal lacuna a devolução da quantia de R$ 12.433,73 por parte da Fundação ao município, ou levantamento de todas as despesas atrasadas da Fundação e realização de estudo e de planejamento, demonstrando como se pretende saldar essas dívidas e evitar que novamente surjam, além de expor qual seria a participação da municipalidade em tal intento. Na tentativa de dar cumprimento à decisão, a municipalidade juntou cópia das execuções fiscais ajuizadas pela União em face da Fundação Médica Assistencial do município de Indianópolis, planilha de levantamento patrimonial da Fundação Médica de Indianópolis, termo de doação de imóveis e recursos financeiros, auto de verificação e avaliação dos bens doados, requerimento feito junto ao Ministério Público e nota fiscal. Em que pese isso, tanto a unidade técnica quanto o órgão ministerial não consideram cumprido o referido acórdão, eis que não devolvido o valor ou feito o estudo determinando na supracitada decisão, estando pendente a baixa formal de responsabilidade. Consensa vênia, apesar do artigo 95 da Lei Complementar 103/2005 consignar expressamente que a ausência de cumprimento de decisão dessa Corte impede a concessão de certidão liberatória, algumas ponderações merecem ser tecidas quanto ao caso concreto, o que levaria à razoável conclusão pelo deferimento do pleito. Uma análise atenta do mencionado acórdão não permite concluir que as determinações nele constantes seriam de responsabilidade do município. Duas foram as determinações, as quais poderiam ser cumpridas alternativamente: ou devolve-se o numerário glosado, ou levantam-se todas as despesas atrasadas da entidade e elabora-se um estudo em planejamento para pagá-las. Ora, a devolução de valores é explicitamente uma atribuição da entidade, eis que for a municipalidade que transferira os recursos irregularmente utilizados, devendo, por isso, ser ressarcido o erário municipal. A segunda alternativa, de igual forma, somente caberia à Fundação, eis que as dívidas a ela pertencem, só podendo ela identificá-las e, conforme o seu fôlego financeiro, confeccionar um plano para a sua quitação,
O próprio Acórdão número 2582/10 reconhece implicitamente isso, obrigação da entidade no levantamento das dívidas e confecção de plano de quitação, quando impôs que no referido plano seja exposta, entre aspas, qual seria a participação da municipalidade em tal intento, fecha aspas. Destarte, se as determinações tinham por destinatário a entidade e indiretamente o município, não há como responsabilizar esse pelo não cumprimento de determinações dirigidas àquela. Se assim o é, o indeferimento do pedido de certidão sancionaria o município que não deu causa ao descumprimento da decisão dessa Corte. A própria Diretoria de Análise e Transferência, ao analisar a possibilidade de cumprimento do citado arresto, nos autos 530161/14, reconhece a inviabilidade prática de dar cumprimento à decisão nos seguintes termos, entre aspas, por fim, cumpre esclarecer que a realização de estudo para saldar a dívida não é mais viável na prática, à medida que a entidade encontra-se em processo judicial de extinção. Por sua vez, a devolução do valor estipulado no acórdão de R$ 12.433,73 apenas será possível caso restem bens no patrimônio da entidade. Fecha aspas. Assim, diante do que foi exposto, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Indianópolis, com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, tenho também aqui o processo 38.8041/12, a qual solicito adiamento. Está adiado. O processo número 739204/13 do município de Maringá. Senhor presidente. Pela ordem. Eu solicitaria vista, se não houver oposição. Vista concedida ao conselheiro Fernando Guimarães. O processo número 557688/13 do município de Morretes. Senhor presidente, Pela ordem. eu solicito vista desse processo. Vista concedida. E o processo número 139819/13, que também solicito adiamento. Está adiado. Minha pauta está cumprida, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Jaime Lechinski. Senhor presidente, eu agradeço, no entanto, eu não tenho processos a relatar. Obrigado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um recurso de revista, processo 6978914, que trata de recurso ajuizado pelo senhor Luiz Carlos Braga, aprovado no concurso público regido pelo edital 2 de 2006 para o cargo de agente de saúde, combate ao Aedes aegypti, dengue, do município de Esperança Nova. Recurso interposto em face do acórdão 328613 da segunda Câmara, que negou o registro de admissão do recorrente em razão dos seguintes fatos: veiculação e publicação do edital em aparente data anterior à própria edição, ausência de publicação da nota de outro candidato, ofendendo o princípio constitucional da publicidade. E terceiro fato, composição da banca examinadora incompatível com a formação exigida pelos cargos objeto do concurso. O interessado apresentou petição à peça 84 e o ilustre relator da decisão impugnada considerou o recurso apto e admitiu. No exame de admissibilidade, conheceu do recurso. A Diretoria de Controladoria de Atos Pessoal, em seu parecer 265514, peça 109, manifesta-se pela procedência do recurso e pela alteração do acórdão, de forma a se conceder o registro, a admissão, fazendo, entretanto, determinações corretivas para futuros certames do município. O Ministério Público de Contas, por sua vez, no parecer 315914, peça 110, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, mantendo, entretanto, a negativa de registro em razão da ausência de publicação da nota de um outro candidato e pela composição da banca, que não foi compatível com os cargos ofertados no concurso. Esse é o relatório, passo à minha proposta.
Analise cada um dos aspectos. Quanto à dúvida quanto à publicação do edital, o edital constou a data de 18/9/2006. Entretanto, ele foi publicado no jornal do dia 19 de agosto. O edital é de 18 de setembro, constou do jornal que seria anterior à própria data do edital. Mas isso, entretanto, ficou demonstrado que foi apenas um equívoco na data do edital, que, na verdade, ele era de 18 de agosto e foi publicado no dia seguinte, 19 de agosto. O recorrente informou que ocorre simples equívoco na publicação no jornal O Moarama Ilustrado, veículo oficial de divulgação dos atos. No dia 20/9/2006, no dia seguinte, houve a publicação de uma errata, corrigindo o equívoco. A unidade técnica e o Ministério Público entenderam suficientemente esclarecido o caso. Segundo ponto, a ausência de publicação da nota do outro candidato. O recorrente afirma que a ausência de publicidade não trouxe prejuízo, uma vez que o outro candidato, o senhor Odair José Escarso, também servidor municipal, nunca questionou a falta de publicação da nota. Cita a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação ordinária de relatoria do ministro Dias Toffoli, que teve o mesmo entendimento. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que o ato administrativo deve sempre atender ao princípio da publicidade, porém não entende que o ocorrido deva ensejar a negativa de registro, opinando no sentido que se registre sem prejuízo de determinação. O Ministério Público, como já dito, entretanto, manteve o fato como impeditivo. Eu faço minhas considerações. Primeiramente, ressalto que o princípio da publicidade previsto no artigo 37 caput é norteador de todas as atividades da administração, regendo a estruturação do direito administrativo. Nesse sentido, é fundamental que o princípio seja observado, obviamente. A não publicação da nota de todos os candidatos é falha que pode esconder desvios mais graves, como favorecimentos pessoais. Sabemos como se faz isso. O edital prevê 3 vagas, mas depois são convocados 50, sem as notas dos outros 47, e isso dá margem realmente a distorções graves. Mas não é o caso aqui, porque havia apenas um outro candidato que não obteve a nota mínima de corte e não impugnou esse ponto. Então, deixando claro a determinação no sentido de que o município, em futuros concursos, publique a nota de todos os candidatos, como, aliás, fez o Tribunal de Contas no concurso de 2006, publicando a nota dos 30 mil candidatos, do primeiro ao posição 30 mil e vai pedrada. 3. Composição da banca examinadora incompatível com a formação exigida pelos empregos ofertados. Em sua defesa, o recorrente informa que o concurso buscava o preenchimento de vagas para 3 cargos: médico, auxiliar de consultório dentário e agente de saúde. Desses cargos, apenas o de médico exigia nível superior e os demais nível médio. A banca examinadora foi composta por 3 membros com nível superior, 2 bacharéis em direito e uma pedagoga. Afirma ser disso no tribunal o entendimento de que existe dificuldade para encontrar profissionais em diversas áreas, especialmente na questão do médico. Além disso, aduz que, no concurso, o emprego de médico não teve inscrições e que a única candidata ao emprego de auxiliar de consultório dentário foi declarada ausente, o que descartaria a necessidade da banca examinadora. Então, resumo a situação, mas no caso concreto, a composição da banca não prejudicou o concurso. E com essas considerações, eu acompanho a proposta da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, no sentido que se conheça o presente recurso para, no mérito, dando-lhe provimento, considerar legal e determinar o registro da admissão do senhor Luiz Carlos Braga no cargo de agente de saúde, combate, no caso, ao Aedes aegypti, vetor da dengue. E sem prejuízo de que se determina ao município que nos futuros certames, nos futuros concursos públicos e testes seletivos, observe o princípio da publicidade, deixando claro todos os atos praticados, especialmente publicando as notas de todos os candidatos. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Ives Linhares. Senhor presidente, eu tenho apenas o processo que eu solicitei a inclusão em pauta, é o 500-350-17, trata-se de pedido de férias do conselheiro Ivan Bonilha, a serem usufruídas no período de 12 de dezembro deste ano a 15 de janeiro de 2015. Todas as manifestações são favoráveis e esse também é o voto pelo deferimento do pedido. Em discussão. Votação. Aprovado.
Era o que constava, agradeço, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo em pauta. Tendo esgotado a pauta, deixo a palavra livre. Senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Ivan Bonilha. Não, unicamente para registrar mensagem de condolências ao desembargador Miguel Kifuri, que perdeu a sua progenitora, que inclusive será inumada daqui a alguns instantes nessa capital, a senhora Solange Kifuri. Então eu gostaria de que ficasse registrado na sessão o nosso voto de condolências a esse desembargador. Que seja comunicada à parte as condolências de todo esse plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, comunicando que logo mais às 15 horas será iniciada a sessão extraordinária número 1 para apreciação das contas do senhor governador, exercício de 2013. Levante-se e apresente. Tem que esperar, né?